Se conta também sobre uma carta forte da Mancha Verde endereçada ao técnico Abel Ferreira, as últimas do mercado, bastidores, finanças e a história de que empresários estão mandando na CBF. Há algum sentido? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Matheus Cunha, um dos principais jogadores brasileiros na Premier League, admitiu em entrevista na Inglaterra que pretende se mudar de clube, ele quer fechar com algum time que brigue por títulos nacionais e internacionais. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do Andreas. Ele admitiu o interesse do atleta, admitiu que o Flamengo negocia, mas não considera a transferência fácil, especialmente porque o Fulham vê no Andreas Pereira um dos caras mais decisivos. O Palmeiras tentou pra caramba e não conseguiu contratá-lo na janela de janeiro. Uma proposta de 20 milhões de euros fixos, mais bônus, não foi suficiente para que o Fulham o negociasse na janela passada. Só para completar, o Fulham já deixou claro que nem cogitará vender o Andreas Pereira caso consiga vaga em competição europeia para o próximo ano. Acho essa chance pequena. Nesse momento o Fulham é o oitavo, 45 pontos. É bem verdade que são só 3 de desvantagem para o Manchester City, que é o quinto. Mas imaginar que o Fulham possa ter uma campanha nessa reta final de campeonato melhor do que a do City e de outros times brigando para ficar entre os 5 primeiros me parece muito distante. Bora falar agora sobre um assunto que ganhou os noticiários durante a semana passada. Existe a influência e interferência de empresários na convocação e escalação de atletas na seleção brasileira. O craque Neto, no programa Os Donos da Bola, levantou o perfil dos atletas que foram convocados na última data FIFA. Dos 23 jogadores chamados, 9 eram representados por Juliano Bertolucci, contra 3 do Carlos Leite, 2 do Fred Pena, 2 do André Cury e o restante dos empresários com um jogador cada. Chama atenção a presença de 9 atletas do Bertolucci, são eles o Savinho, João Pedro, Marquinhos, Wanderson, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Arana e Murilo. Importante destacar que alguns desses atletas Bertolucci tem em parceria, e o Bertolucci se tornou já há bastante tempo não só o maior empresário do Brasil, mas um dos maiores do mundo. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o Bertolucci tem influência em praticamente todos os times do Brasil, até porque são vários os clubes que devem a ele. Se a gente contabilizar as dívidas dos clubes, dá para dizer que os clubes devem mais de 500 milhões de reais ao empresário. E nessa conta estão, por exemplo, Corinthians, São Paulo, entre outros grandes. Mas imaginar que possa haver interferência em escalações e convocações de empresários na CBF me parece algo muito distante. Eu vou explicar o porquê. A CBF tem um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. E não há por que haver qualquer tipo de troca. Se os clubes são mais permissivos, até porque devem bastante dinheiro para os empresários, a relação da CBF me parece mais distante. Posso estar sendo ingênuo, mas queria saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Sobre todos esses jogadores, os 9 convocados pelo Bertolucci, gosto da grande maioria e entendo que a fase desses caras jogando no exterior justifica a presença deles. De todos esses, aquele que joga menos atualmente é o Guilherme Arana, que já há bastante tempo no Galo não consegue ser tão decisivo quanto em outros tempos. Bora falar agora sobre o protesto da torcida organizada do Palmeiras à Mancha Verde, direto e reto a Abel Ferreira. Vale a lembrança que depois do empate em 0 a 0 do Verdão com o Botafogo, o Abel criticou até os torcedores do Palmeiras. Tudo porque ouviu-se no Allianz Parque torcedores do Botafogo lembrando que o time é atual campeão brasileiro, e o Abel Ferreira fez uma alusão aos torcedores do Palmeiras que esqueceram todas as conquistas alviverdes. A torcida Mancha Verde escreveu o seguinte para o Abel, abre aspas: quando você chegou ao Palmeiras, era apenas mais um treinador buscando espaço. Construiu uma história e conquistou títulos. Por isso, o reconhecimento existe. Mas, lembre-se, nem o maior treinador da nossa história é maior do que a nossa história. A torcida prossegue: o Palmeiras não começou com você. Já éramos os maiores campeões do Brasil antes da sua chegada. Seu papel é claro: treinar o time, recuperar o vestiário e trazer de volta a mentalidade vencedora. Que outra parte importante desse trecho, desse texto. A torcida não precisa de lições sobre como torcer. A arquibancada sabe quando apoiar e quando cobrar. Então,
Concentre-se no que realmente importa. Seu descontrole no banco reflete no campo. Tenha postura, cobre quem precisa e pare de proteger Leila e Barros. Futebol se vence com estratégia, não apenas jogando tudo no talento do Estevão, texto muito forte e tocando em várias feridas importantes. Para completar, a Mancha ainda escreveu pro Abel, abre aspas, você já assinou um pré-contrato e voltou atrás, prejudicando o clube financeiramente. Se não está feliz, peça para sair. Afinal, ciclos não se encerram? Interrogação. Lembrando que trabalha no Brasil ganhando salário europeu, não está fazendo favor. Só para arrematar, contei para vocês no sábado, de forma exclusiva, que o Palmeiras ajudou o Abel no pagamento de cerca de 5 milhões de euros ao Al Sadd, em ação que tramitava na FIFA e que poderia resultar numa baita condenação ao treinador português. Só para fechar de vez, importante lembrar que o Abel é, de longe, o treinador mais bem pago da história do futebol na América do Sul e que Marcos, ex-goleiro do Palmeiras e ídolo do torcedor, afirmou em suas redes sociais que vê o Abel Ferreira criando uma situação para que ele saia do Palmeiras. Sabe quando você está forçando a barra, que você não quer mais ficar? Essa é a avaliação do Marcos. E você, o que pensa sobre Abel Ferreira e suas últimas colocações? Já use o espaço para comentário e registre sua opinião, beleza? Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Abel, é claro que a chance perdida ali pelo Flaco poderia ter mudado todo o cenário, a gente poderia estar falando aqui de outra coisa. Mas essa chance que ele teve foi, eu acho que, uma exceção nesses últimos 4 jogos. Foram poucas chances tão claras de gol assim do Palmeiras. E mesmo assim, quando você mexe no time hoje, você não faz mudanças assim no esquema, na escala, no esquema de jogo do Palmeiras. Você troca um zagueiro por um zagueiro, um lateral por um lateral. A gente pode esperar mudanças mais estruturais na equipe para tentar melhorar essa criatividade para a sequência da temporada, por exemplo, na estreia agora pela Libertadores? Obrigado. A única coisa que podem esperar é trabalhar para melhorar os nossos processos. É isso que nós vamos continuar a fazer. Tempo de adaptação aos jogadores que chegam, perceber as dinâmicas da equipa, perceber também que hoje jogamos contra o campeão. É uma equipa que está ao nosso nível. Falaste muito bem nos últimos, vou-te corrigir, 5 jogos. Nos últimos 5 jogos sofremos 1 golo apenas e fizemos 4. Se olhares para os 2 últimos, Corinthians depende do ponto que tu quiseres olhar. Tu olhas para aquilo que te apetece e se eu estiver a dizer alguma coisa, corrige-me por favor. Nos últimos 5 jogos fizemos 4 golos e sofremos apenas 1. E nestes 2 últimos, se quiseres, contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Botafogo, tenho que dizer isto com toda a honestidade, tem uma linha defensiva muito experiente, quer de uma equipa do Corinthians, quer desta, basta só olhar, e nós realmente tivemos muita dificuldade e muito sinceramente num jogo que podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido. Abel, boa noite. Pedro Marques, da Jovem Pan. A gente acompanha o Palmeiras nessa temporada, no final também do ano passado. É um time que investe em lances individuais com o Estevão e cruza muitas bolas na área. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um lançamento. Foi um passe. Como é que foi lançamento. Ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o golo espetacular do Internacional? Eu acho que você... Não, como é que foi, sabe? Você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não está deixando de trabalhar a bola no chão para cruzar muitas bolas? Parece que é um time que não trabalha a jogada, o Palmeiras. É a sua opinião, entendo a sua opinião. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Até com relação a essas jogadas do time do Palmeiras, no jogo contra o Corinthians, o adversário jogou com 4 atletas do meio de campo, bloqueando bastante as ações do Palmeiras por dentro também. Hoje, novamente, o Botafogo preencheu o setor do meio de campo para bloquear as ações do Palmeiras. Só que, normalmente, quando o Palmeiras perde a bola, o próprio meio de campo do Palmeiras fica muito exposto. Não falta, talvez, uma peça nesse setor do meio de campo? Talvez o Maurício possa te dar isso que hoje o Palmeiras
tem essa dificuldade no meio de campo, principalmente em trabalhar um pouco mais por dentro e quando perde a bola não deixar tantos espaços? Não queria falar desses jogadores que faltam, que vocês sabem. Hoje, por exemplo, não tivemos nem o Aníbal, nem o Paulinho, nem o Maurício, nem o Rocha, nem o Gomes. Estamos com 6 jogadores lesionados e vamos continuar a trabalhar nos nossos processos. As nossas rotas de ataque no ataque posicional estão muito bem definidas. Vocês viram o nosso adversário, as oportunidades que o nosso adversário teve foi tudo transição. Tudo transição. Para a equipe falar com o teu colega, tudo transição. E a outra segunda que tiveram foi um cruzamento ao segundo poste que o Everton defendeu, tudo transição. E as nossas rotas de ataque, para que você saiba, eu vou-lhe dizer para você ficar a saber tanto como eu. São combinações exteriores entre o ponta e o lateral em cima do lateral adversário. São combinações interiores, como foi o penalti que sacamos aqui com o São Paulo, com o Corinthians e com o gol que fizemos contra o Corinthians com o Maurício. E a terceira rota de ataque é de viradas. Estas são as nossas 3 rotas de ataque. O resto é transição, é bola parada e uma coisa que é fundamental, a criatividade também dos jogadores, porque os jogadores também ganham bolas sozinhos. É isso que nós estamos a trabalhar em cima dos nossos jogadores. Em cima do Facundo, que veio da seleção, em cima do Picarés, que veio da seleção, em cima do Emiliano, que veio da seleção, em cima do Estevão, que veio da seleção, em cima do Roque, que está a chegar está connosco há sensivelmente um mês. Vocês lembram-se o que é que aconteceu àquele jogador que foi contratado pelo Real Madrid, o Mbappé, que nos primeiros 7 jogos fez bola de golos? Lembram-se disso? Ou eu estou a dizer alguma mentira? Então o que nós temos que continuar a fazer, porque eu sei que vocês vão criar os enredos aqui, vocês gostam de criar muitos enredos. Estas são as nossas rotas de ataque em ataque posicional e nós o que temos que fazer foi o que sempre fazemos. Aceitar que não estamos tão criativos, aceitar que temos jogadores que estão em baixo de forma, e é bem evidente, se calhar um pouquinho cansados, aceitar que a equipa hoje não estava tão bem mentalmente, porque fomos a uma final, né? Parece que agora ir à final e perder final parece que é o fim do mundo, que é ruim. Não, ruim tinha sido ficar no sofá a seguir ao jogo do Mirassol. Isso teria sido ruim. E é normal, e eu sabia disso, que o lado anímico do jogo de hoje não ia estar no nosso máximo. E do outro lado, estava uma equipa que, tal como o Palmeiras, quer ser campeã. E, portanto, empatámos o jogo. Como eu te disse, no jogo podíamos ter ganho e podíamos ter perdido. É verdade, nos últimos 5 jogos, para dizer aqui ao teu colega, temos 4 golos feitos, 1 sofrido. Penaltis perdidos e ocasiões flagrantes perdidas. Faz parte do futebol. A minha função é ajudar os meus jogadores e só há um caminho. É, dentro do tempo que tivermos para treinar, vamos treinar. Quando não tivermos tempo para treinar, vamos jogar. Abel, um tempo muito curto, né, de quinta-feira de uma decisão de campeonato que o Palmeiras disputou com o Corinthians para hoje disputar um outro clássico nacional contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Como é que foi o seu trabalho mentalmente com os jogadores para que virasse essa página? Você até destacou na sua última resposta que teve ainda se sentia que não seria o 100% do Palmeiras mentalmente. Só um detalhe em relação ao jogo, principalmente ali no primeiro tempo, o Estevão é muito acionado ali, né? Na maioria das vezes ele prefere a jogada individual, até teve uma cobrança do Vitor Roque em relação a isso. Falta ainda um pouquinho de encaixe, de entrosamento ali do Estevão com seus outros jogadores? Não, como eu te disse, falta termos todos os jogadores disponíveis, falta-nos começar a ganhar para dar um pouquinho de confiança, apesar de termos ido à final e de não termos tido esse tempo todo que gostaríamos de preparar este jogo. Mas tudo o que eu vou estar aqui a dizer, se não interessa, dizer que o Botafogo teve... Né? O Botafogo nem sequer se apurou. Ouviram o que é que o presidente do Botafogo disse em relação ao Paulista? Né? Para não dizer o que eu estou aqui a pensar. Né? Eles tiveram 1 semana ou 15 dias a preparar só um jogo. E nós vimos de uma final que perdemos, que nos custou muito, porque tivemos oportunidade de entrar na eliminatória e não conseguimos, e sabia que este jogo ia ser difícil por 2 razões. Primeiro, porque não estávamos a jogar com um adversário qualquer. E segundo, porque o nosso lado anímico e a nossa confiança não estava... Agora não vou aqui esconder nada por baixo do pano. Não jogamos, estamos longe do nosso nível ainda, e ainda bem, que é sinal que temos muito para trabalhar. Sim, temos que ser mais eficazes, porque a verdade é que no final a oportunidade mais flagrante foi nossa, por muito que foi nossa, não fizemos golo. A nossa função é
estar focados naquilo que temos que fazer, melhorar os nossos processos para continuar a crescer e continuar a competir como fizemos no Paulistão, para continuar a estar nas decisões em cada competição até ao fim. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje você terminou com Giai, Mikael, Fuchs. Ninguém quer saber disso, esqueça isso. Ou não, ninguém quer saber. Com alguns jogadores ninguém quer saber disso. Toda a gente só quer saber ganhar. Nós vamos continuar a trabalhar. Ninguém quer saber se mudamos 40% da equipa. Ninguém quer saber disso. Mas só posso fazer um? Não, podes fazer o que tu quiseres. Estou a dizer que ninguém quer saber disso. Sim. As pessoas não querem saber. Tá, As pessoas pensam que isto é matraquilhos, que é a PlayStation. A gente mete lá a bola e, olha, joga para a direita, joga para a esquerda. E estes jogadores estiveram todos na seleção. Não estiveram a treinar comigo. Estiveram a treinar com os treinadores deles. Não estiveram a treinar comigo. Eu tive 2 dias para preparar este jogo. O meu adversário teve 15 dias ou uma semana a preparar. Só o Palmeiras. Pressionam assim, pressionam assado. E nós temos que nos adaptar a isto. E aí, falar em adaptação, você falou do estado anímico. Eu acredito, até os jogadores que entraram depois que você colocou, achei que eles entraram até mais animados pro Muito jogo. bem, entraram, corretíssima análise. Eu achei leve, tranquilo. Inclusive o Felipe Anderson, que eu acho que te ofereceu uma opção boa no meio-campo, solto, leve, tocando, virando o jogo, prendendo a bola. E o Fuchs, como você falou, ele dá um lançamento, né, assim, consciente, para o Flaco ajeitar até o próprio corpo e finalizar. Você também teve essa mesma impressão? Olha, tive, sim senhora. Inclusive eu disse isso aos jogadores na roda que nós fizemos no final. E às vezes é preciso um pouquinho isso, um pouquinho ir atacar a profundidade das costas do nosso adversário, que foi isso que o adversário fez e muito bem quando nós pressionávamos, com a bola a entrar no apoio frontal do centroavante do Botafogo, muitas vezes com o zagueiro canhoto, que era o que fazia mais esse passe, mais vertical, aqui ir nas costas, com deixar a bola pela frente, com os pontas a correr para a frente, e é isso que está a faltar um bocadinho à nossa equipa. Está a faltar na nossa equipa correr para as costas, não só o jogador que tem bola, mas sobretudo os jogadores que não têm bola, agredir mais através de movimentos facão nas costas do nosso adversário. E estamos a fazer exatamente os movimentos contrários, movimentos de aproximação, de tocar, e não é isso que temos que fazer. E acredito que isso venha muito ainda, por termos tido uma final há 3 dias, por nos ter custado muito perder, porque custa sempre perder uma final, por animicamente ainda nos virmos dessa derrota que deixa marcas, mas temos que continuar a trabalhar. Como te disse, não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. Viram-os a cantar? Os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. Torcida Alviverde, respira fundo porque esse empate doeu como uma derrota. Na estreia do Brasileirão 2025, o Palmeiras jogou em casa, no Allianz Parque, e enfrentou um Botafogo completamente diferente daquele time vacilante do ano passado. Com Renato Paiva no comando, o alvinegro não só segurou o Verdão, como foi superior durante boa parte dos 90 minutos. Um 0-0 que pareceu injusto, porque se alguém merecia sair com os 3 pontos, não fomos nós. E isso, meu amigo, liga o alerta vermelho para o restante da temporada. Vamos analisar tudo o que aconteceu nessa estreia frustrante e o que esse resultado pode representar pro Verdão daqui para frente. Logo nos primeiros minutos de jogo, ficou claro que o Botafogo não veio a passeio. Com uma linha média bem armada e marcação compacta, o time de Renato Paiva encaixotou nosso meio-campo. Sem Arrascaeta, sem Gerson, o Flamengo já sentiu recentemente como é difícil construir jogo com marcação alta, e agora foi nossa vez de passar por isso. Rios e Veiga não conseguiam respirar, e o Palmeiras foi empurrado para os lados. A ideia do Abel de buscar amplitude pelas pontas até funcionária, se o Botafogo não tivesse dobrado a marcação em cima do Estevão e cortado qualquer tentativa de cruzamento com Jair Cunha e Barbosa soberanos na zaga. Faltou criatividade, faltou ousadia e, principalmente, faltou finalização. Do outro lado, o Botafogo jogou com personalidade. Igor Jesus foi um tormento para nossa defesa, saindo da área, puxando marcação e abrindo espaço para Arthur e Savarino. As transições rápidas não foram 100% eficazes, como o próprio Renato Paiva admitiu, mas a movimentação do time carioca confundiu bastante o nosso sistema defensivo. E mesmo quando conseguimos segurar a pressão, a sensação era de que qualquer erro poderia custar caro. E quase custou. No único vacilo coletivo do Botafogo, Flaco Lopes teve a bola do jogo. Cara a cara com John, bastava um toque consciente, mas o goleiro brilhou e manteve o 0 no placar. Uma oportunidade que um centroavante que quer ser titular não pode desperdiçar.
Esse jogo precisa ser um ponto de alerta. O Brasileirão exige consistência e não podemos continuar vivendo de lampejos. O Palmeiras de hoje parecia sem identidade, sem aquele volume de jogo que marcou a era Abel. A boa notícia é que o campeonato está só começando. A má notícia é que os problemas se repetem. Pouca agressividade, falta de opções no banco que realmente mudem o jogo e a dependência do talento individual. O jogo de quarta-feira, pela Libertadores, se torna agora ainda mais importante, tanto para recuperar a moral quanto para começar a mostrar que essa temporada pode, sim, ser diferente. O torcedor quer título, mas também quer entrega, e hoje, nem isso tivemos de verdade. Então é isso, família palestrina. Um empate em casa que deixou um gosto amargo, com o Botafogo valente que dominou o Allianz e mostrou que não veio a passeio nessa Série A. E a pergunta que fica é: o Palmeiras ainda é o time a ser batido no Brasil? Se continuar assim, a resposta vai ser não. Agora comenta aí o que você achou desse empate sem graça e o que você espera do Verdão no próximo jogo. Será que o Paulinho estreia? Será que Abel vai mexer no esquema? Deixa sua opinião e, claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e fortalece com aquele like. Até a próxima, e avante palestra!